Boa noite, oficialmente dando início então à nossa quarta aula de Teologia Bíblica, hoje abordando os capítulos 4 e 5. Capítulo 4, Cristo tornou conhecido, então retomando o assunto do conhecimento, da epistemologia agora, focando a partir de Cristo, a centralidade de Cristo na epistemologia, e o capítulo 5, nós o conhecemos por meio das Escrituras. Conhecemos quem? Conhecemos Cristo por meio das Escrituras. Então, esses dois tópicos hoje, e vou fazer aquele compartilhamento de tela para a gente ir acompanhando, então, o material de hoje, enquanto a gente troca aquela ideia. Eu quero deixar aqui o nosso bate-papo para eu ir acompanhando aqui o que vocês falam. Vamos lá. Minha rinite continua aí, então uma tosse ou outra pode surgir, assim como eu faço pausas para tomar algo. Então a aula se subdivide em duas questões: Cristo, como Cristo é a centralidade de todo conhecimento, e segundo, as Escrituras como revelação de Cristo. Então vamos lá. Primeiro, a abordagem que parece ser óbvia de que o teólogo é um crente, né? Todo cristão é um teólogo e todo teólogo deve ser um crente. Parece uma pressuposição lógica, mas se pensarmos em teologia como ciência, poderíamos dizer que um descrente poderia fazer teologia, um descrente poderia ter conhecimento teológico, poderia organizar os conteúdos teológicos de forma ortodoxa, inclusive. Ou seja, se ele seguir uma metodologia e trabalhar rigorosamente a metodologia de estudo teológico, ele nos apresentaria uma obra teologicamente ortodoxa. A pergunta é, isso é o que nós entendemos por teologia? Então, a teologia como ciência demanda um método, demanda uma forma de trabalho, demanda ferramentas. E essas ferramentas, teoricamente, funcionam com qualquer pessoa que esteja produzindo teologia. Mas nós também falamos de teologia como experiência, como uma vida com Deus, uma transformação que Deus faz no nosso coração, e aí a nossa fala a respeito de Deus é uma fala em resposta àquilo que Deus falou conosco. Então, a teologia como ciência não anula a experiência, mas a experiência torna a teologia científica em uma teologia viva, tá? Uma teologia que produz vida. Então, a teologia puramente científica, ela não produz vida? Não é isso que estamos dizendo, mas estamos dizendo que a teologia experimental, feita de forma científica, ela produz vida. É isso que estamos dizendo. Então, nós precisamos aliar as duas coisas. E isso já foi observado no período pós-reforma, porque quando Lutero insistiu na questão da vivência da fé, da justificação pela fé e do sacerdócio universal de todos os crentes, uma coisa que ficou para trás foi a reforma do currículo teológico, que Lutero, de certa maneira, iniciou, e a reforma do ministério da igreja, né? Porque toda a questão de organização eclesiástica e tal na Alemanha não ocorreu com Lutero. Ele acabou se ocupando com outras coisas, então ela não ocorreu. Então, o pietismo, mais tarde, com Philipp Spener, vai falar de que todo teólogo precisa ser crente, né? Um teólogo precisa ser crente para que nós tenhamos pastores que não sejam só especialistas em religião, especialistas em Bíblia, mas pessoas devotas, pessoas que têm a sua vida entregue, pessoas que passaram por uma conversão, então, de acordo com essa linguagem que o pietismo vai iniciar, que o puritanismo vai também tratar e que a gente conhece do evangelicalismo. Então, de que há necessidade de uma conversão individual para que esse teólogo tenha um conhecimento aprovado de Deus.
Mas algo muito interessante é que a gente necessita sempre de novo de novas conversões. Novas conversões no sentido seguinte, que tipo de cosmovisão está por detrás do meu labor teológico, do meu fazer teológico. Eu faço teologia com que referenciais? E essa é aquela velha discussão que a gente já vinha tratando no semestre anterior, a partir do McGrath, de relação entre exegese, entre o texto bíblico e filosofias. De que maneira ideologias, filosofias e a minha própria biografia influenciam a maneira como eu leio a Bíblia. Bom, eu não sou uma ilha, então eu vou ser sempre influenciado. Eu preciso estar consciente da minha influência para tratar de forma crítica. Mas algumas coisas são, por exemplo, inadmissíveis. Eu creio que um teólogo convertido não pode ser um naturalista. Naturalista seria aquele que desconsidera o transcendental e observa somente aquilo que está presente no mundo físico, no mundo natural. Tá? Eu acho que isso seria extremamente problemático, um teólogo partir desse ponto. O teólogo também não poderia ser um materialista, que busca todas as explicações para os fenômenos a partir de suas causas materiais neste mundo e exclui toda e qualquer interação com o outro transcendente, com um poder maior. Ou seja, de novo, uma cosmovisão que não tem como ser utilizada para a leitura do texto bíblico. Então, a gente precisa da conversão do teólogo para que ele se converta ao texto bíblico, ele busque o texto pelo texto, busque a sabedoria do texto por ele mesmo, e tente se distanciar ao máximo destas cosmovisões que o agregam. Por exemplo, sabia que há uma cosmovisão cultural brasileira? Às vezes você não se dá por conta disso, mas, por exemplo, até o século XVIII, início do século XIX, a língua franca no Brasil era o Guarani. As pessoas falavam Guarani. No interior, fora da capital, Rio, São Paulo, dos grandes centros, as pessoas falavam uma língua misturada de português com Guarani. E essa mistura indígena do elemento português, do migrante, vai dar origem a uma cultura religiosa profundamente sincrética e profundamente mística e especialmente animista, ou seja, ligada a culto da natureza, aos espíritos, a almas desencarnadas e coisas desse tipo. Observe que muito do protestantismo, do cristianismo, que surge dos interiores, que surge, vamos dizer assim, do povo simples, ele vai procurar nas escrituras resposta para essas perguntas. E vai ter uma leitura bíblica onde há uma enormidade de espíritos, demônios, coisas a serem expurgadas, batalhas espirituais. Não é à toa que o movimento de batalha espiritual vai ter tanto apelo no universo evangélico. Por quê? Porque fala a linguagem de uma cultura franca de 400 anos na terra brasileira. E é essa cultura que vai ler o texto bíblico, vai procurar no texto bíblico isso, justamente respostas para essas perguntas. E o texto bíblico, na verdade, não está tratando disso, mas toda vez que alguém enxerga alma, enxerga espírito, ele faz relações que não são as relações que o texto nos dá, mas são as relações que o leitor entende por causa do seu contexto. Então, entenda que há necessidade de uma conversão do teólogo para uma conversão, para uma cosmovisão bíblica e não para que a gente faça uma exegese, né? A gente traga elementos da cultura, elementos do nosso entendimento e interprete o texto bíblico com aquilo que a gente traz para o texto e não com aquilo que o texto dá para nós.
E por último, é necessário que nós tenhamos uma fé inteligente. O que eu quero dizer com uma fé inteligente? A palavra fé, em grego, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é confiança, tá? Eu confio em algo, eu me entrego àquilo. O segundo sentido é certeza epistemológica, de conhecimento, eu estou convencido daquilo. Então, quando eu falo de pisteo, crer, pistes, fé, é a mesma raiz de epistemologia, conhecer. Então, olha só, epistemo e pisteo têm a mesma raiz, que é essa raiz pis. E essa raiz pis tem tudo a ver com conhecimento, com entendimento, com convencimento. Então, ao mesmo tempo em que eu sou... Opa, não era para ter risco ali, mas deu por alguma razão. Então, ao mesmo tempo que eu sou convencido daquilo que Deus faz, eu também sou... Uh, eu também tenho a possibilidade de me entregar. Então, é o convencimento do argumento, da fala, da explicação, do texto que vai me levar a uma entrega, uma conversão. Isso é interessante, então, que a gente precisa ter uma fé inteligente, que não é só emocional, afetiva, no sentido dos afetos interiores, da motivação do coração, mas também inteligente, ou seja, ela é processada, ela é compreendida, e por isso também ela acessa o coração. Perguntas sobre essa abordagem aqui do cristão como teólogo? Temos. Beleza, temos aqui Vulmar. Como os liberais entendem a teologia? Só um pouco, acho que eu tenho que sair daqui para poder ler a tua pergunta. Como os liberais entendem a teologia? O teólogo liberal pode ser aceito como teólogo? Pois, pelo que eu entendi, para ser teólogo tem que crer. Ok. Vamos explicitar o seguinte. Teólogo como disciplina acadêmica, o cara não necessariamente teria que crer. E a pergunta é assim, o liberal, ele crê, sim, não é que ele não crê, tá? Ele crê em Deus, mas ele crê num Deus que é muito diferente do nosso. Então eu poderia até dizer que eu não creio no mesmo Deus dele, mas eu não posso dizer que ele não tenha fé. Ele tem fé numa forma de divindade que eu considero errônea, considero errada. Então, ele é teólogo do Deus dele, do Deus, de um Deus não transcendente que, no máximo, é um motor imóvel do universo. Mas pensando de forma ortodoxa, eu diria que um teólogo precisa ser crente, sim. De forma ortodoxa, um teólogo precisa ser crente. Então, não se aplicaria para o liberal, porque o liberal tem outro entendimento, né? Ele se entende como teólogo, afinal de contas, ele tem uma fé num Deus que ele mesmo construiu para ele, né? Então, talvez aí é que está o grande problema, né? Por outro lado, eu diria assim, academicamente, por titulação, eu diria, qualquer pessoa que estuda teologia é teólogo, então nessa parte a gente separaria, né? Teologia como disciplina acadêmica, todos os formados são teólogos. Teologia como uma disciplina da fé, todos que creem são teólogos, né? Então, nesse sentido. Mais alguma pergunta? Vamos adiante, então. Leitura cristocêntrica. Vamos partir de alguns pressupostos aqui.
A Bíblia precisa ser lida de forma cristocêntrica. A verdade cristã é revelada de forma cristocêntrica. Primeiro porque Jesus se revela como a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Observe quem é a verdade, qual é o objeto da verdade. Não estamos falando de verdades fato, tá? Quando Bolsonaro usa João para dizer conhecereis a verdade vos libertará, aplicando esse versículo para verdades fato, por exemplo, vou citar um fato, não vou citar um fato, vou apenas exemplificar. Vamos supor que ele pega lá uma estatística de algo e ele diz, olha, essa estatística aqui eu estou apresentando para vocês e ela mostra que eu tenho razão na minha política nessa decisão que eu tomei. E aí ele escreve, conhecereis a verdade vos libertará. A frase pela frase, ok. A verdade nos liberta, a gente não fica então mais preso à amarra do erro, da desinformação, do fake news, etc. Ok, beleza. Mas usar um texto bíblico para isso é desconsiderar que o texto está falando da verdade que é Cristo. Então, se a verdade é Cristo, não tem nada a ver com verdades fato, e muito menos com legitimação de poder político. Ou seja, quando estamos falando de verdade aqui, estamos falando de alguém que é a própria verdade, de que nele não há mentira, de que nele não há engano. Então, ele é a própria verdade. Estamos falando de alguém que é a própria verdade. Não estamos falando de um conceito, de uma ideia. Nós estamos falando de alguém que é a verdade. Ou seja, eu posso ter segurança na sua palavra e nos seus atos, porque ele é a personificação da própria e de toda a verdade. Não só de verdades fato, mas da verdade em si mesmo. Agora, João 16 testemunha que o Espírito nos conduz à verdade. Olha que interessante. Se Jesus é a verdade, e hoje nós precisamos de um acesso à verdade, quem nos conduz à verdade é o Espírito. E a pergunta é, como o Espírito nos conduz à verdade? Então é o seguinte, nós temos a informação que Jesus também é a palavra. Se Jesus é a palavra, desde o princípio, aquele que é o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós sabemos que o Espírito nos fará lembrar de todas as coisas que vos ensinei, então nós temos algumas conclusões. O Espírito nos conduz à verdade na palavra revelada, e Cristo é a palavra da verdade de quem o Espírito testifica. Então, olha o círculo. Para conhecermos a verdade, precisamos conhecer Cristo. Para conhecer Cristo, precisamos que o Espírito nos revele. Para que o Espírito nos revele, nós precisamos da palavra, que é o próprio Cristo. E o círculo se fecha. Então, ao conhecer a palavra, conheço Cristo, e isto é uma obra do Espírito que me conduz à verdade, então eu compreendo que Jesus é a verdade e ele é a palavra. Assim, quando eu pegar a escritura na mão e eu for interpretar a escritura, eu preciso me lembrar que essa escritura fala de Cristo. Quando ela fala da verdade, ela fala de Cristo. Quando o Espírito me conduz na leitura da escritura, ele está me conduzindo para que eu tenha um conhecimento de quem é Jesus e um conhecimento do que é a verdade que Deus quer me revelar. É por isso uma leitura cristocêntrica não significa, em primeiro lugar, enfiar Jesus nos textos bíblicos, mas se perguntar de que maneira estes textos, esse texto que eu estou lendo, remete à verdade, remete àquele que é a palavra, remete ao próprio Cristo. Então, há algumas maneiras de se fazer isso. Por exemplo, o Tim Keller fala de temas transversais. Vamos supor a ideia de reino. Quando se fala de reino, nós temos, perpassando por toda a Bíblia, essa ideia de reino, e em Jesus Cristo a ideia de que ele é o rei. Se ele é o rei, nós vamos entender que quando se fala de reino,
lá no Antigo Testamento é uma espécie de protótipo daquilo que Cristo é, vai, é, vai encabeçar enquanto reino de Deus. Se a gente fala de justiça, nós sabemos que Jesus é a justiça plena de Deus, ele é a justiça de Deus. Então, quando fala de justiça no Antigo Testamento, nós vamos falar de uma justiça ainda incompleta, mas que mostra o caráter de Cristo. Quando falarmos enfim, por exemplo, até coragem, vamos falar de coragem, Josué lá, Josué, não temas nem te espantes, deixa eu pegar o texto bíblico aqui agora. A cabeça, quando tem rinite, tá meio doente, a gente fica meio zoado. Josué 1. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, pois o Senhor está contigo por onde quer que andares. Quem pode ser de fato forte e corajoso, né? Quem tem essa força, quem tem essa coragem para ser como esse texto bíblico diz? Nós temos a força e essa coragem? Não. Mas Jesus é forte e corajoso, ele é a própria presença de Deus. Eu estou contigo, Jesus está aqui. Ele é a própria força e a própria coragem de Deus. Então, Josué, ao ser forte e corajoso, na verdade, ele está buscando o Deus Emanuel, que é o próprio Jesus Cristo. Então, assim a gente vai interpretando o Antigo Testamento à luz desses tipos do Antigo Testamento, nós compreendemos melhor quem é o próprio Cristo, como Cristo está presente em toda a Escritura. Por isso, o Antigo Testamento é também a palavra de Deus. Tá? Interessante que Jesus considerava o Antigo Testamento a palavra de Deus. Quando o diabo vem e tenta Jesus, observe esse texto de Mateus 4. Quando ele inicia jogando uma possibilidade. Olha, Satanás, vamos pegar o texto aqui. Abrir a Bíblia online aqui. Vou abrir aqui a Bíblia online. Ich sehe leider keine passenden Orte zur Bibliotheken. Tut mir leid. Vocês ouviram minha Siri aqui me sacaneando aqui? Sai fora, Siri. Tem tanta coisa aberta que eu consigo fechar essa bendita dessa Siri aqui no computador. Pera aí. Vou pegar então Mateus 4, 1 a 11.
Deixa eu trocar aqui o compartilhamento aqui que tá meio zoado aqui. Eu queria fazer um compartilhamento de tela aqui e não tá funcionando. No caso, eu consegui a Bíblia online aqui no meu celular. Então tá, vamos aqui. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, o tentador se aproximou e disse: Se és o filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Tá, vamos lá. Jesus responde: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele começa falando de palavra de Deus. Com uma clara referência a Deuteronômio 8:3. Aí o diabo retruca ele com uma palavra do Salmo 91. Né? Se dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que não tropecem em alguma pedra. Então, perceba como Satanás é astuto. E Jesus responde: Não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois disso, Satanás tenta ainda mais uma vez: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E aí ele diz: Adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Observe as tentações dele, ele faz o seguinte crescimento na ideia dele. Primeiro, duvida da filiação. Se és o filho, então ordene. Ele diz: Olha, eu não vivo de pão, não preciso viver só de comida, mas eu vivo da palavra, eu vivo daquilo que é a vontade do meu Pai, aquilo que vem da boca de Deus. Ou seja, não é só a boca que entra a comida, mas a boca que sai a palavra. Ok, então tá bom, então vamos testar o seu poder aqui. Se você vive da palavra de Deus, então se joga daqui, porque a palavra de Deus diz que você não vai morrer se você se jogar daqui, porque Deus vai te cuidar. E aí ele diz: mas não ponha à prova o Senhor teu Deus, ou seja, não duvide da palavra dele, mesmo que essa palavra diga para você fazer isso, mas não é esse o âmago, o centro do coração, a palavra. Ele diz, mas aí ele então volta e diz: então me adore. E aí vem a cartada final, o centro da palavra de Deus, na verdade, é a adoração e o culto ao único Deus. De onde Jesus tira esses argumentos para rebater Satanás? Da Escritura. O que Jesus faz aqui é uma exegese do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus considera o Antigo Testamento como palavra de Deus. E por essa razão é que ele utiliza textos do Antigo Testamento para explicar aqui as suas ideias. Né? Mais adiante, ele vai também tratar, deixa eu pegar aqui, em Mateus, outros textos, por exemplo, em Mateus 19, 4 e 5, onde ele diz assim: Não leste desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem, perdão, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E também em Marcos 12, 24, acaso não errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus? Ou seja, Jesus pressupõe que eles conhecem o Antigo Testamento e o Antigo Testamento é a palavra de Deus válida para eles. Então Jesus considera o Antigo Testamento a palavra de Deus. Além disso, Paulo também considera o Antigo Testamento Sagrada Escritura, em 2 Timóteo 3,16. Né? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e tudo mais. Então, o Antigo Testamento é considerado, na tradição cristã, como palavra de Deus plena. Infelizmente, o Antigo Testamento é muito negligenciado no estudo, porque ou ele é estudado para eu olhar Gênesis, e olhe lá, para ver alguns detalhes em Gênesis, fala de criação, queda, Abraão, e tá bom, até aí. Salmos, porque é bacaninho. Provérbios, porque fala de dinheiro e educação de filhos. E profetas, é muito difícil, não se lê, não precisa.
Lamentações de Jeremias, Jó, 50 capítulos de poesia, para quê, né? Eclesiastes, não entendo porcaria nenhuma daquilo lá. Então, o pessoal simplesmente abandona o Antigo Testamento pela dificuldade de leitura ou pela falta de entendimento de como aplicar ele. Acha que ele não é aplicável, que ele não fala de realidades cristãs como o Novo Testamento. Então, o pessoal diz, não, é muito mais fácil estudar os evangelhos, aí Jesus fala, então é meio que um marcionismo, sabe? A gente considera o Antigo Testamento uma coisa meio ruim, de segunda categoria, inferior, e a revelação plena estaria no Novo, então para que o AT, né? Mas o fato é que nós temos que lembrar que Jesus considerava o Antigo Testamento palavra de Deus. Os apóstolos consideravam o Antigo Testamento palavra de Deus, tá? Então a gente precisa se ocupar com o Antigo Testamento de forma séria e observar nele a sabedoria de Deus e fazer essa leitura cristocêntrica do Antigo Testamento. Isso vai nos ajudar muito. Até porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Tire tempo de sublinhar na sua leitura do Evangelho de Mateus todas as referências ao Antigo Testamento. Pega uma Bíblia que já faz isso, que referencia, põe lá uma notinha de rodapé de onde no Antigo Testamento está aquela citação. Sublinhe com uma cor, escolhe uma cor, sublinha com essa cor todas as passagens que são citação literal do Antigo Testamento. Você vai se surpreender como o Evangelho de Mateus utiliza como argumento exegético o Antigo Testamento. Não só como texto de prova, mas como argumento exegético. Tá? Existe uma estrutura de exegese do Antigo Testamento presente no Evangelho de Mateus, que reinterpreta todo o Antigo Testamento para dizer que todo o ateu, toda a profecia conflui em Cristo, aponta para Cristo. Em diferentes graus, outros autores também fazem. O autor de Hebreus faz isso, Paulo faz isso. Tá? Então, Paulo faz isso em Gálatas, faz isso em Romanos, já há uma série de textos onde são feitos interpretações do Antigo Testamento para apresentar Cristo. E claro, obviamente, o que fica claro no Novo Testamento é que o evento de Cristo é o cumprimento das Escrituras, né? Então, quando vemos ali em Lucas 24, né? São essas palavras que vos falei estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observe só, olha a estrutura. Na lei, Torá, nos profetas, Neviim, e nos salmos, ele quer dizer Verretuvim. Ou seja, quando você pega a Bíblia hebraica, Bíblia hebraica Stuttgartensia, pega e vira ela do outro lado, que é a parte onde você começa a leitura, né? Hebraico, se lê o contrário. Vira ela. Do lado tem 3 palavras hebraicas. É ali que é a capa dela hebraica. Está escrito lá, Torá, Neviim, Verretuvim. Ou seja, a lei, os profetas e os escritos. O que Jesus está falando aqui? Eu vim cumprir de Gênesis a Malaquias. Eu vim cumprir o Antigo Testamento como um todo. Ele estava falando sobre mim. Eu vim aqui para abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se você quer entender Gênesis a Malaquias, você precisa passar por Cristo. Tá? E além disso, o próprio Jesus faz isso algumas vezes, né? Quando ele abre o rolo de Isaías e diz, hoje se cumpriu esta palavra, né? Aqui na citação de 25, né, ele diz no final, começando por Moisés, Pentateuco, e todos os profetas. Agora, profetas é o seguinte, são os profetas: Josué, Juízes, Reis, Samuel, Reis, os 2 livros, no caso, sempre, segundo Samuel e Reis,
Aí pula para Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 12. Tá? Então você pega de Josué até os Salmos, excluindo Ruth, Êxodo, Neemias, Crônicas, que é escritos. Você pega essa literatura histórica que relata o profeta. Por que profetas? Porque ele considera Josué, Samuel e o período dos reis no livro de Reis como literatura profética, como profetas não literários. Depois ele considera profetas. E crônicas e Ruth, Esther, e a literatura de sabedoria, sapiencial, ele considera os escritos, são posteriores. Mas o que Jesus está dizendo aqui, então, ele pegou a estrutura da Bíblia hebraica. Olha que legal. Jesus pega a estrutura da Bíblia hebraica e começa a explicar o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Olha como só, o próprio Jesus usa o Antigo Testamento na sua estrutura canônica para mostrar que ele está ali presente. Por isso, o NT é que interpreta o AT, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Na teologia, muitas vezes, a gente fez o seguinte exercício: interpretar o AT pelo AT e o NT pelo NT. Ou seja, eu pego o Gênesis 1 e busco dissecar Gênesis 1 por Gênesis 1. Seja pelo método das fontes, procurando entender, então, tudo que tem a ver com o contexto da literatura sacerdotal, ou então analisando as referências ao entorno, mitos babilônicos, mitos egípcios, os entendimentos cosmológicos da época e tudo mais. Isso é muito importante, muito fundamental. A gente extrai muito conhecimento dali. O problema é que na hora de eu pregar esse texto, eu vou falar isso porque ontem à noite eu fiz um estudo assim, Gênesis 1 por Gênesis 1, explicando, fazendo uma exegese do texto, junto com um pequeno grupo. Agora o que acontece? Eu preguei esse texto há uns meses atrás. Quando eu preguei esse texto, eu preciso interpretar ele à luz do Novo Testamento, porque senão eu não entrego à comunidade palavra que glorifique a Cristo, que conduza pessoas a Cristo e a salvação. Senão eu só entrego um estudo acadêmico, que foi o que eu fiz ontem à noite. E que foi o que o pessoal queria. Queria entender o texto na sua profundidade, na terminologia, nas relações internas. É legítimo fazer isso? É legítimo fazer isso. Mas se nós queremos entregar a teologia cristã como um todo, eu preciso dizer, quando o texto bíblico está falando, no princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazia, e quando eu começo a entender naquele texto que se fala de ordem, de cosmologia e tudo mais, eu preciso ir para João 1. Não tem como não ir para João 1, não tem como não ir a Colossenses, não tenho como não falar de Cristo como pré-existente, como criação a partir do nada, por causa de Cristo, e não por causa de uma lógica interna de Gênesis 1. E eu preciso abordar Adão com a relação com o novo Adão. Então, não tem como você interpretar Gênesis 1 sem referência a Jesus. Então, os estudos independentes falham justamente em não estabelecer a conexão entre os testamentos. E não estabelecendo essas conexões entre os testamentos, nós acabamos perdendo muito conteúdo e perdendo a oportunidade de pregar a Cristo no Antigo Testamento. Outra questão é que iniciar o estudo pelo AT não garante a progressividade que vai levar ao NT. Então, assim, a revelação é progressiva, então, teoricamente, poderia começar fazendo um estudo de Gênesis, e ao ler Gênesis eu vou adquirindo conhecimento e eu vou consequentemente chegar ao Novo Testamento. Não vai. Se fosse assim tão simples, todos os judeus seriam cristãos. Então, não dá para simplesmente pressupor que lendo o Antigo Testamento vai brotar a clareza de que haverá um Messias e que eu preciso ler o Novo Testamento. Não vai. Então eu preciso começar, na verdade, por Cristo, entender quem ele é,
dentro do contexto do Antigo Testamento e aí voltar para o AT. Então, eu começo apresentando Jesus. Eu posso apresentar Jesus através do AT? Devo apresentar Jesus através do AT. Se eu for pregar amanhã um salmo na igreja, e foi a primeira vez que uma pessoa ouve uma mensagem da Bíblia, eu preciso partir do fato de que o novo interpreta o antigo, de que Cristo é central, e aquele texto do Antigo Testamento, embora escrito com contexto e tenha um ensino em si mesmo, ele precisa ressaltar e glorificar a Cristo. Então eu vou ter que apresentar Cristo naquele texto, e assim aquele texto vai explodir a mente daquela pessoa, a pessoa vai entender Jesus. E aí ela vai ter uma leitura do Antigo Testamento a partir da revelação de Cristo. Tá? Essa é a diferença da abordagem da teologia bíblica para as teologias convencionais. E precisamos, por último, falar de AT e revelação progressiva. Então, porque é o seguinte, existe uma linha histórica que o NT pressupõe e que é fácil de ser seguida também na leitura e interpretação do Antigo Testamento. Primeiro, as origens, os patriarcas, Moisés, o reino histórico, Davi, Salomão, o exílio. Então a gente precisa observar essa linha histórica que o NT trata, porque ela é fácil de ser seguida, porque quando você vai, quando o NT vai falar de Jacó, vai falar de Abraão, vai falar de Moisés, vai falar de Davi, vai falar de Babilônia, por exemplo, Apocalipse, são referências ao Antigo Testamento. E eu preciso saber colocar isso na cronologia. E essa ordem histórica não é difícil de ser entendida. Então, quando eu vou para a leitura do Antigo Testamento, eu já tenho uma certa estrutura que o Novo Testamento me deu. E aí a leitura do Antigo se torna muito mais fluida e fácil do que se eu partisse ele por ele mesmo. Deixa eu deixar então aberto para vocês perguntarem agora, e a gente bater um papo, uns 10 minutinhos, sobre os dois temas de hoje. Eles eram bem curtos, então por isso eu aglutinei os dois em uma aula só. Deixa eu sair do compartilhamento aqui. E vamos aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone ou digitar o texto aí também no bate-papo. Vocês estão de boa hoje? Sem muita pergunta aí? Acho que o tema é sossegado, né? Então, vamos lá, Vumar. Então, a teologia bíblica tem que ser considerando AT e NT. Sim, eu tenho que considerar o todo do cânon, tá? Preciso pensar, não seria a teologia bíblica, exato. Agora deixa eu explicar, Vumar. O que acontece? A gente tinha uma abordagem, especialmente uma abordagem europeia, que tratava teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. Então, separavam os testamentos, porque considerava que o AT é uma escritura judaica e o NT é a escritura cristã, e nós emprestamos do Antigo Testamento, dos judeus, essa escritura para nós, mas ela não é nossa, ela é dos judeus. Ok, tudo bem, eu entendo isso. Agora, nós temos um cânone, o cânone da igreja. Qual é o cânone da igreja? São todos os livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento. Se eu quero fazer uma leitura canônica da Escritura, eu preciso considerar todo o cânone. O fato de que Cristo não esteja revelado como Jesus de Nazaré no Antigo Testamento não significa que Cristo não esteja presente de forma temática, tipológica, porque eu creio que ele é pré-existente.
Se eu creio que Cristo é pré-existente, que ele é a segunda pessoa da Trindade, então eu não preciso crer que ele perpassa o Antigo Testamento. Sendo assim, eu posso procurar no Antigo Testamento elementos que apontem para Cristo. Sejam eles elementos tipológicos, sejam eles elementos de temas transversais, sejam eles elementos proféticos, de profecia, de promessa de cumprimento. Então eu posso procurar todas essas coisas no Antigo Testamento e não simplesmente olhar o AT pelo AT e o NT por NT. Que eu devo fazer AT por AT, NT por NT na exegese elementar. Vamos supor que eu vou estudar Isaías e eu vou me ater ao capítulo 6, clássico, vocação de Isaías. Como é que eu analisaria Isaías 6? Primeiro, eu restringiria a minha leitura do capítulo 1 até o capítulo 40 de Isaías. Seria o primeiro Isaías. Porque temos dúvidas se 41 a 55 e 56 a 66 se não são Deutero e Trito e Isaías, não são, na verdade, 3 livros aglutinados. Então vamos 1 a 40, que teologicamente há um pouco mais de uniformidade. Depois disso, eu analisaria onde o capítulo 6 se encaixa dentro da cronologia do capítulo 40. E de como o capítulo 6 se relaciona com outros textos semelhantes nos outros 2 blocos, de 41 a 55 e de 56 a 56. Depois eu procuraria textos semelhantes nos outros profetas, também do século VIII, considerando que Isaías é do século VIII. Então, eu vou procurar textos de vocação nos demais. E aí eu vou ter algumas relações. Por exemplo, eu teria a relação do capítulo 6 com o capítulo 61, eu teria a relação de Isaías 6 com deixa eu pensar, com Jeremias, tá? E por aí vai. Teria várias relações aí para citar. Então eu estou aqui olhando o antigo pelo antigo. Mas se eu for perguntar quem é o santo, 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 puxa, Apocalipse está falando dele. E esse santo, santo, santo é o próprio Cordeiro. Então, quando eles, quando Isaías presencia aquela teofania, ele está presenciando o coro celestial que está adorando Jesus. Então, olha a dimensão que interpretar Jesus, procurar Jesus no Antigo Testamento nos abre. Né? Então, eu não preciso pirar o cabeção aqui e criar coisas. Basicamente, o Novo Testamento está me dando essas deixas. Eu só preciso aproveitar elas. Mais perguntas? Aproveitei, temos 5 minutos aí, dá tempo da gente ainda fazer exegese demais no texto bíblico. É isso, galera. Então, fechou para nós hoje. Vamos ver então o que temos na próxima aula. Temos capítulo 6, fala sobre a Bíblia, então um pouco da teologia da Bíblia, do que é a Bíblia, a questão da revelação, aqui ó, literalismo, alegoria, tipologia. Vamos pegar o capítulo 6, só o capítulo 6, para a gente poder trabalhar ele com calma e tratar essas questões aqui que são bem importantes, temos questões de hermenêutica, bem fundamentais, e de bibliologia no próximo capítulo que a gente precisa tratar com cuidado.
vai esclarecer também algumas dessas dúvidas que vocês trouxeram hoje, tá? Bom descanso para vocês, bom final de semana e até semana que vem.